Deixar de fazer as coisas pelo que os outros irão pensar é um autocancelamento. Você já parou para pensar nisso? E aí, incomparável, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao primeiro episódio do Incomparáveis de Propósito, o nosso podcast. É isso mesmo. Por que eu resolvi começar um podcast? Porque eu sou faladeira. Eu sou profunda, gente. É o tipo de formato, é o tipo de conteúdo que eu quero trazer aqui para vocês, porque eu tenho certeza que eu vou derramar muito conhecimento e não vai ser um conhecimento à toa, não. Como todo mundo já me conhece, eu gosto de um bom chá. Não tô falando daquele chá que a gente toma, apesar de que esse eu gosto muito também. Mas nós vamos trazer em todos os podcasts aqui o nosso chá de propósito. No Incomparáveis de Propósito, a gente também tem o chá de propósito. Deixa eu explicar o que é o chá de propósito. Chá significa conhecimento, habilidade e ação. Mas eu sempre gosto de, ao invés de ação, falar ativação, porque eu tô aqui para ativar você e o seu propósito, ativar você e o seu objetivo, o seu sonho de vida, aquilo que você quer realizar. Eu tô aqui para te ativar, para te despertar. E essa ativação, ela é de propósito. O que quer dizer de propósito? Intencional. Nada aqui a gente vai fazer sem intenção, combinado? Então, já pega o seu chá, seu papel, sua caneta, seu caderno, seu bloco de notas, seja lá o que você usa para anotar, porque tem bastante conhecimento por aqui para você transformar em habilidade e entrar em ativação de propósito, beleza? Então, tudo aquilo que chega de conhecimento até você, você precisa extravasar esse conhecimento, essa energia, para que você não se torne um obeso cerebral com muito conhecimento, pouca ação, combinado? Eu falo isso em lugar de fala porque já fui essa pessoa que adquiria muito conhecimento e não praticava, não colocava em ação por conta do perfeccionismo, por conta do medo do que as pessoas iriam achar. Então eu sempre aderi muito conhecimento, e chegou um momento em que eu me percebi represada. E não é um momento tão distante, tá? Porque a nossa vida, ela é uma jornada de aprendizados. Então, o que eu quero que você perceba dentro desse conhecimento que eu tô trazendo aqui é o que tá represado em você ainda? O que você tá se mantendo como represa? Você é rio, você é fluxo. Deus te fez para fluir. Então não permita que nenhum tipo de conhecimento fique represado, porque quanto mais você compartilha, mais você multiplica. Bora pro episódio? Então vamos ao tema desse primeiro podcast aqui, que é: você pode estar se autocancelando pelo medo do que as pessoas vão pensar. O que eu quero dizer com isso? Eu tava ouvindo um outro podcast, eu adoro podcast porque o podcast, ele... eu sempre falo que é o melhor tipo de conteúdo, né? Até para as minhas mentoradas e tudo mais, principalmente para quem tem ali no desenho humano a garganta definida e tem essa habilidade para se expressar, para falar, para trazer conhecimento, porque o podcast, ele é um tipo de conteúdo que ele aflora a tua autoridade dentro de um conteúdo, né? Porque você traz um aprofundamento. Não são vídeos de 30 segundos, de 2 minutos, de 3 minutos. É um aprofundamento ali do seu conhecimento, das suas habilidades, daquilo que você tem para o mundo. E a pessoa que está te ouvindo dentro de um podcast, ela consegue criar uma identificação, uma afinidade maior ali com você, porque você tá mostrando um pouco mais de você para ela.
e você tá se aprofundando. Então, assim, eu adoro o tipo de conteúdo de podcast, porque ele aflora a sua autoridade em um único conteúdo, porque você acaba se aprofundando, né? Você traz ali mais do seu conhecimento e as pessoas conseguem entender e enxergar quem você sem te julgar por um vídeo de 2 minutos. Ela consegue enxergar um pouco mais da tua autoridade, que nada mais do que aquilo que você tem de soluções para a vida dela, aquilo que ela busca solucionar na vida dela, o que você pode contribuir na vida dela. O quanto que você já contribuiu na vida das pessoas. A autoridade não tem nada a ver com números aqui no digital, tem a ver com a sua jornada, a quantidade de pessoas que você já ajudou, que você já solucionou problemas, que você já guiou, que você já orientou, que você foi realmente uma solucionadora aí de questões, né? Então, assim, a autoridade é dentro do seu aprofundamento, do seu conhecimento, de tudo aquilo que você tem para servir a humanidade de alguma forma. Eu gosto de enxergar como um tipo de autoridade, né? O que você tem para mim? Que forma que você consegue contribuir com a minha vida? Então, eu vejo que o podcast, ele é um tipo de conteúdo que pode perpetuar muito mais por muito tempo e que auxilia aí nesse afloramento rápido de autoridade de qualquer profissional, de qualquer pessoa. Então, eu super recomendo. E você não precisa ter um estúdio para fazer um podcast, você não precisa ter coisas mirabolantes. Basta você ter a sua boca, um coração disposto e compartilhar para multiplicar, né? Tudo aquilo que Deus derramou sobre a sua vida, tudo aquilo que você trilhou dentro da sua jornada, você pode compartilhar com as pessoas através de um podcast. Muitas pessoas não fazem porque pensam que precisam de inúmeros equipamentos, de estúdio e tudo mais. Mas eu falo para você que você pode começar de um jeito muito mais simples, e o que importa é você começar. Depois, quando você começa, depois você vai adquirindo recursos, você vai aprimorando, você vai melhorando tudo que você tiver conforme você for fazendo. É no caminho que a gente vai aprimorando. E eu tenho muitas coisas para falar aqui para vocês, principalmente até sobre esse tema, nessa questão de você ir melhorando no caminho. Por quê? Eu, no desenho humano, depois eu vou falar um pouco mais de desenho humano para vocês, eu vou explicar, vou fazer alguns episódios sobre isso, porque o desenho humano foi um divisor de águas na minha vida. Eu falo que é um manual de como eu funciono, e um manual que me libertou. É um autoconhecimento de completude, assim, que me libertou de muitas travas, de muitas coisas que eu estava condicionada, né? Então, por ser uma linha 3 no desenho humano, que é uma linha que experimenta, né? Que vai para o mundo, que faz, que precisa testar, que precisa fazer, que precisa ir para ação para cada vez mais aprimorar aquilo que ela quer, que ela deseja fazer, o que ela vai fazer. Eu entendi, né, depois que eu entendi que eu era uma linha 3, que eu precisava ir para ação, que eu precisava testar, que errar era totalmente normal, que errar era parte do meu processo, que errar não era um bicho de 7 cabeças. Eu comecei a entender o que tanto falavam de você só vai entender quando você for para ação, você só vai melhorar quando você for para ação. Então, o perfeccionismo era algo muito instaurado assim na minha vida. Eu queria tudo perfeito antes de sair fazendo as coisas. Esse podcast era uma coisa delas, né? Que eu desejava ter uma perfeição assim para poder começar, que precisava ser gravado numa mesa, que eu tinha que
que ter ali todos os materiais. E aí, a querida Bela Barcelos, que é uma amiga que me apresentou também o desenho humano, assim, uma amiga do coração, acho que é um anjo, sabe, que Deus colocou na minha vida, porque o conhecimento e a inspiração que a Bela me traz é muito grande. A Bela, ela tem um podcast também que fala sobre desenho humano. E é muito engraçado porque no desenho humano a Bela tem um perfil muito parecido com o meu. Ela é uma projetora 3.5 esplênica também. Então, assim, Deus, ele é tão perfeito que ele traz pessoas para inspirar você e ele comprova isso com alguns detalhes. E eu achei esse um detalhe muito especial em relação à Bela, porque ela é sempre muito amorosa, acolhedora, me mostrando, né, e me mostrando na prática como ela vive o desenho humano dela, como ela vive ser essa projetora 3.5 esplênica, e acompanhando ela, né, aqui, olhando, observando, ela fez o podcast dela, e eu entendi que esse formato de podcast era algo para mim também, por conta da maneira como eu sou, como eu funciono. Eu gosto de aprofundamento. A minha questão não são conteúdos rasos ou curtos. E ela sempre me falou isso também. E vendo esse processo da Bela na linha 3 dela me inspira demais, demais. E é muito por ela que eu comecei isso aqui. Eu quero muito agradecer a ela, Bela Barcelos, de coração, assim, e reconhecer totalmente quem ela é na minha vida. É uma das minhas mentoras, né, de desenho humano, e eu sou muito grata e eu quero honrar a vida dela aqui nesse podcast por isso. Então, olhando assim a Bela, né, eu me inspirei muito a começar isso aqui que vocês estão ouvindo agora, que é o primeiro episódio do meu podcast, da maneira como eu tô começando aqui. Então, eu não tô aparecendo num vídeo agora pra vocês estão ouvindo só um áudio. Depois eu vou falar como que eu tô fazendo esse áudio. Vou deixar o mistério aqui pra vocês ouvirem os próximos episódios dessa jornada. E vamos nessa. Olha só, essa questão do autocancelamento, né? Por questão do que as pessoas vão pensar. Depois no desenho humano eu entendi melhor, através da minha linha 5, por que isso acontece e por que isso acaba sendo mais pesado para mim, mas eu vou entrar nesse ponto daqui a pouco com vocês. Mas antes eu quero entrar num ponto em que todo mundo vai entender, né? Apesar do desenho humano. Essa questão do autocancelamento, pelo que as pessoas vão pensar de você estar se cancelando, é quando você pode ser uma pessoa que tem ideias maravilhosas, você pode ser uma pessoa que tem um coração disposto até para servir as pessoas, mas o perfeccionismo mesmo, ele pode estar te travando de certa maneira, né? E isso é algo que eu percebo que adoece a gente, assim, de verdade. Por quê? Adoece como? Você fica mais ansiosa porque você sente que você precisaria estar fazendo uma coisa que no meu caso eu enxergo como um propósito que Deus derramou sobre a minha vida e não tô fazendo. E você começa a se culpar, você começa a sentir ansiedade porque você teve ideias maravilhosas, você teve insights, você teve questões que podem realmente mudar o rumo até da humanidade. Eu falo brincando, mas existem sim pessoas que podem ter esse tipo de insight e elas se preocupam pelo que o outro vai pensar, né? O que o outro vai pensar dessa minha ideia? O que o outro vai pensar de eu me jogar dessa maneira? O que o outro vai pensar sobre mim? De eu trazer essa ferramenta, de eu trazer esse pensamento, de eu trazer essa reflexão, de eu trazer essa inovação. O que o outro vai pensar? E falando sobre a minha vida, né, trazendo esse exemplo para vocês, antes de vir para o podcast, eu travei muito a minha produção de conteúdo, acho que as pessoas perceberam isso com certeza no meu perfil, que eu sempre ia e voltava, a constância sempre foi um desafio muito grande para mim, por conta do perfeccionismo, e eu
fui escavando, né? O que será esse perfeccionismo? O que será que é isso que tá me travando? De pensar o que o outro vai pensar, de eu trazer isso, de eu trazer aquilo que eu realmente acredito, aquilo que eu realmente tô trilhando, aquilo que fez sentido pra mim. O outro vai me julgar. Então isso acabou sendo um peso tão grande que adoeceu a minha mente com a ansiedade, com a culpa, com essa paralisação, essa procrastinação. Trouxe essa culpa de ter esse medo do que os outros iam pensar. Só que eu não parei para pensar, e é o que eu ouvi no podcast, que até o meu marido falou: Vida, olha aqui o que ele tá falando, esse autocancelamento. Isso foi profundo para mim, porque quando eu não faço, eu mesma já tô me cancelando. Eu mesma já tô falando que aquilo não vai dar certo. Eu mesma já tô falando que o que as pessoas poderiam pensar é o que eu tô pensando antes de ir pro jogo, antes de ir pro mundo, antes de ir com isso pras pessoas. E é um autocancelamento. Só que assim, eu falo, né? A gente tá sempre ali. Eu falo que o mundo espiritual, a gente tem a sombra e as trevas, né? E a maior armadilha das trevas para nossa vida é essa paralisação, é essa distração, é esse autocancelamento. Porque a sua mente mente. São coisas que você tá pensando, que as pessoas vão pensar de você e você não tem controle sobre isso, você nunca vai ter controle sobre isso, mas você só vai saber se você fizer. Mas se você já tá se autocancelando, é você não fazer. O não fazer, o não ir pro jogo, o não ir, não se jogar, o não experimentar, o não agir, ele já é um autocancelamento. E aí você fica nessa roda de hamster que não acaba nunca, porque você não foi pro jogo, você não fez, você não testou, você não experimentou, você não viu como ia ser para depois melhorar. O perfeccionismo, ele é uma cadeia porque quando você é uma prisão mesmo, porque quando você entende que você só melhora aquilo que você faz, você começa, opa, esse perfeccionismo, ele é o quê, né? E ele é uma distração, né? É uma distração das sombras para você não fazer o que você tem que fazer, para você não cumprir o seu propósito, para você não cumprir o propósito que Deus colocou sobre a sua vida para transformar as outras pessoas. E eu tive um outro mentor, que é o Wilton Neto, ele falava: as pessoas não precisam da sua perfeição, elas precisam da sua coragem. Isso foi tão forte para mim que eu tatuei isso, para olhar e lembrar que as pessoas precisam da minha coragem e lembrar que o perfeccionismo, ele é algo que trava você, que impede você de realizar, de ter a vida que você deseja, de tanta coisa. E para de se autocancelar, sabe? Deus tem muito mais para você. Ele tem muito mais para você. Então, faz com o que você tem, com o melhor que você tem, dá o melhor que você tem com o que você já tem. E depois os outros recursos você vai adquirindo conforme você vai fazendo, porque o fazer, ele vai te dar um retorno. Ele vai te dar uma resposta. Ele vai te dar um resultado. Seja positivo, seja negativo, seja em pouco tempo, seja em muito tempo. Nenhuma das pessoas que você vê hoje tendo muito sucesso na internet foi o primeiro vídeo delas, o primeiro podcast delas, o primeiro tudo que elas fizeram que atingiu milhares de pessoas de primeira. Então, eu vejo, né, essa dificuldade que eu tenho com a constância, ela é enraizada nesse perfeccionismo, nesse autocancelamento, nesse medo do julgamento, do que as pessoas vão pensar. E agora, voltando aqui, como eu falei, da minha linha 5, a linha 5 no desenho humano, ela é vista como aquela pessoa que vai resolver tudo pra você. É como se fosse literalmente uma heroína. As pessoas olham pra você e falam: nossa, já consegue.
a Gé resolve, a Gé vai fazer. Ela... E eu percebi isso ao longo da minha vida, que eu vivi isso, que as pessoas... inconscientemente, né? Elas já me viam como uma referência, alguém que poderia resolver, quer que seja a questão que elas traziam. Elas sempre viam me pedir conselhos ou me pedir aplicativo, ferramenta, que é algo que eu também tenho muita afinidade. Tudo que eu tinha muita afinidade, eu percebia que as pessoas elas já vinham com esse olhar. E essa é meio que quando você vê um pouco da pressão dessa linha 5, de as pessoas já irem com uma expectativa para você, de que você consegue resolver, de que você... Aí você precisa aprender a equilibrar as coisas e a pôr um limite mesmo. Não em relação a só as pessoas, mas antes de você para você mesmo, daquilo que você carrega. Então, se a minha vida toda, por exemplo, eu tive esse padrão em que as pessoas me buscavam como referência para solucionar problemas, para solucionar questões. Eu não posso carregar esse peso todo para mim e deixar que isso me paralise de querer colocar qualquer coisa nova ou qualquer coisa no mundo. Eu tava muito, muito paralisada em relação a falar e trazer o desenho humano, por conta do que as pessoas iriam pensar, porque é uma ferramenta de autoconhecimento profundo totalmente nova, é algo que eu nunca trouxe, envolve várias outras ferramentas e eu pensei, eu falei, meu Deus, como que eu vou trazer isso, como que eu vou falar isso, o que será que as pessoas vão pensar? Mas eu falei, poxa, não é isso que eu tenho que pensar, sabe? Como isso transformou a minha vida, se Deus permitiu que eu tivesse acesso a essas ferramentas e elas transformaram a minha vida, me dando uma vida com mais leveza, com mais assertividade, objetividade, ampliando ali também a minha conexão com o Espírito Santo e entre muitas outras coisas. O conhecimento também do meu próprio corpo, como que o meu próprio corpo reage às coisas e a liberdade em muitas áreas da minha vida, o que isso não pode fazer pelos outros? E eu, como projetora, eu vim realmente para ser uma guia, né? Para aprender através da minha vida, para viver tudo aquilo que eu tenho que viver e transbordar isso em aprendizado para as outras pessoas. Então, se esse conhecimento, qualquer tipo de conhecimento, chegou a mim primeiro, é sempre pro outro. E aconteceu uma coisa muito engraçada essa semana agora. Eu fui me libertando. Uma das coisas que eu tive mais essa liberdade, essa meio que libertação assim, e eu até falei, Deus, muito obrigada, Deus, porque agora eu entendo. E muitas questões, né, eu sempre tive uma conexão muito forte com Deus, Jesus é meu guia maravilhoso, eu aprendo demais. Nossa, eu amo ser guiada por Jesus, amo ter a luz de Jesus, amo Jesus, ele é tudo na minha vida. E eu sempre falava, Jesus, me cura desse medo. Eu tinha um medo, assim, absurdo de muitas coisas. De muitas coisas, gente. De muitas coisas. Coisas que me paralisavam. Eu ainda tenho medo de algumas coisas, mas eu tenho enfrentado isso e ressignificado isso de uma maneira muito linda. E também terapeuticamente. E Deus tem me dado ferramentas, sabe? Pra vencer esses medos. E eu tinha muito medo de pegar Uber sozinha. Meu Deus, eu tinha muito medo. E é legal a gente ver o nosso avanço nas coisas. E eu fui, lógico, tudo aquilo que eu enxergo em mim, que eu tenho medo, que eu tenho alguma questão, eu vou vivenciar um autoconhecimento para ver de onde aquilo tá vindo, né? Porque eu tenho essa ligação com o desenvolvimento humano e autoconhecimento profundo e espiritualidade e tudo mais. Então, assim, eu sempre vou atrás de respostas. E aí eu entendi que, né, na minha infância ali, quando eu era criança, casa da avó, casa da tia, casa da mãe,
o acesso a jornais, né? Então, os jornais que sempre vêm com aquela questão sensacionalista da Atena, linha direta, misericórdia. E isso foi implantando esses medos de, de pegar um Uber sozinha, enfim, de várias coisas. E eu falei, não, eu preciso vencer esses medos. Eu falei, Jesus, vem cá. Eu já identifiquei esse medo. E aí eu oro especificamente. Eu falo, Jesus, por favor, me ajuda aqui nesse medo. Você tá comigo? E aí eu vou orando, tendo, né, a minha conversa com Jesus ali e vou abrindo. Aí, esses dias, eu percebi que eu não tava mais com tanto medo de pegar Uber, porque antes eu ia pegar Uber, tipo, meu marido sabia uma semana antes que eu ia pegar Uber. Era muito engraçado. E aí ele falava assim: calma, amor, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Aí eu pegava, mandava localização pra ele, fazia assim aquilo, nossa, amor, ó, 5 minutos o Uber tá aqui, mandava print. Eu ainda mando print do carro, né? Por questão de segurança e tudo mais, manda minha localização. Mas eu percebi que ele falou assim: nossa vida, você pegou o Uber e você não me avisou que você ia pegar o Uber. Eu só vi quando você mandou o print. E eu falei: caramba, que legal, Jesus realmente tá me ajudando a vencer esse medo, né? E aí eu agradeci muito a Deus. Falei: obrigada, obrigada, Senhor, por esse avanço, né, e tudo mais. E aí, gente, eu entrei no Uber, que ele até falou, nossa, parece que você tá com um pouco de medo. Por quê? Imagina só, o carro chegou e o Isso Filme era muito preto. Era tipo, meu Deus do céu, muito preto, muito preto. E eu falei, meu Deus, não dá pra enxergar uma agulha lá dentro desse Uber. Não dá pra enxergar. E aí, eu respirei, né? Me conectei ali com o Espírito Santo. Falei, vamos lá. Eu vou. Entrei, falei com o moço. E o moço falava bastante. Ele era um representante comercial e era o último dia dele de Uber. Aí imagina só, meu Deus, Deus tava me testando ali. Ele falou, hoje é meu último dia de Uber e tal. E assim, infelizmente, por conta desses condicionamentos do medo, o primeiro pensamento que vem é sempre o do medo, né? Mas aí depois você se respira, eu respiro fundo, eu falo, Jesus, a minha mente, é só um pensamento, me leva pra luz e tal. Na minha mente ali, e eu super quietinha, mexendo no meu celular, e ele puxando assunto comigo, né? Aí eu sempre muito faladeira, eu falei, nossa, aí ele foi falando, e aí ele perguntou, ele falou, você trabalha com o quê? Aí eu falei, né? Aí eu não aguento. Quando a pessoa pergunta com o que eu trabalho, eu falo assim, então, eu sou estrategista e mentora, né, em marketing digital para negócios com propósito. E o meu negócio, ele é um pouco diferenciado, porque eu envolvo ferramentas de autoconhecimento com a alma, para ela entender verdadeiramente o posicionamento dela de marca e aqui no mundo, né? Quem ela é antes de qualquer coisa, para ela entender os dons e talentos naturais dela, o propósito dela aqui na Terra, o que ela veio fazer. Gente, olha o que ele falou para mim. Ele falou assim: olha, a minha namorada falou assim para mim: ai, você vai mesmo hoje? Você não precisa mais ir. Ele não, eu preciso ir no meu último dia, é minha despedida. E eu não sei porquê, mas eu preciso ligar meu carro e ir. Ele precisava acessar as ferramentas que eu fui conversando com ele, do desenho humano e do Gene Keys, né? Ele ficou tão maravilhado, ele falou, agora eu entendi porque Deus falou para eu ligar esse carro. Agora eu entendi. E a gente conversando e foi engraçado, porque quando a gente chegou no local que eu precisava, que eu ia encontrar minhas amigas, eu tinha mais coisa para falar para ele, mas aí eu passei, né, as informações do que ele precisava para fazer a leitura e tudo mais, e foi muito legal. E assim, ele nunca tinha ouvido falar dessas ferramentas. Era a primeira vez que ele estava tendo acesso. Ele demonstrou muito interesse. E assim, eu consegui entender uma coisa sobre não ter medo de falar, não ter medo de falar o que você faz, não ter medo de falar o que você tem para as pessoas, porque você pode estar a uma conversa de uma oportunidade muito grande, ou a uma conversa de uma conexão muito grande, de um networking. Então, assim, não tenha medo de falar.
Não se autocancele em, nossa, o que será que ele vai pensar se eu falar disso? Ele nunca ouviu falar disso. Não se cancele. Não se cancele. Porque você pode estar a uma oportunidade, a uma pessoa de oportunidade do que Deus tem para você. E para finalizar esse episódio, vamos ao nosso chá de propósito? Bora lá! Qual o conhecimento que nós adquirimos aqui? Né? O que você está represando na sua vida? Eu vou trazer esse ponto do podcast, esse ponto alto do podcast pra gente. Pra você colocar aí no papel agora, nessa parte do conhecimento do chá, o que você tá travando, represando, bloqueando na sua vida por conta do perfeccionismo, por conta do que as pessoas vão pensar ou qualquer outra questão assim, tá? Coloca aí no papel agora com intenção. Fecha os seus olhos, respira, se conecta com o Espírito Santo ou aquilo que você acredita e coloca aí o que você está represando. O que você está represando? Disso que você está represando, o que você está deixando de fazer, realizar, ganhar por conta dessa represa? Primeiro para você, tá? O que você está deixando de fazer, de realizar por conta dessa represa? Reflete um pouquinho aí essa parte do conhecimento, beleza? Fechou. Habilidade. O que você acredita que você precisa obter de habilidade para você sair dessa represa, para o seu fluxo fluir? O que você acredita que você precisa adquirir de habilidade com intenção, de propósito, sempre de propósito? Aquela habilidade específica, pode ser uma ferramenta de autoconhecimento, pode ser, enfim, não necessariamente uma habilidade, né, aquilo que você faz, mas de ferramenta, alguma coisa que você acredita que vai te ajudar a parar de represar. Pode ser um insight, pode ser cair na real de que o perfeccionismo é uma prisão, pode ser uma ferramenta de autoconhecimento, saber como você funciona, o porquê que você tá travado assim. Alguma coisa aí que você vai usar como ferramenta para destravar essa represa, tá? Uma habilidade, alguma coisa que você precisa, ou uma ferramenta, alguma coisa que você precisa para sair desse estágio. Beleza? E vamos à ativação de propósito. Ação intencional em cima disso. O que você se compromete e vai fazer? Então coloca a data que você vai fazer essa ação, uma ação intencional e específica que vai dizer para você que você parou de represar. É um desafio, hein? A minha foi essa aqui, esse podcast. Então eu quero que você fale para mim, pode ser no direct, em alguma rede social, eu quero saber que ação é essa, beleza? Então, esse foi o nosso primeiro episódio. Eu vou terminando por aqui. Se você gostou, por favor, me manda mensagem em qualquer rede social, em qualquer lugar. Fala, Jé, por favor, eu quero mais episódios. Eu não sei ainda a frequência que eu vou trazer os episódios, porque eu falei que eu tô vencendo a constância e a gente vai falar sobre isso também. Então, por favor, segue aqui o meu perfil no Spotify, segue aqui o meu podcast, porque eu vou trazer muito mais para vocês das minhas vivências, das minhas histórias, dos meus aprendizados e para você aplicar por aí também, tá bom? Um beijo e até o próximo.